bem, esse podcast é atrevido. Estamos começando mais uma edição do E aí, Colim. Esse podcast ele tem uma interrogação no nome, não é por acaso, porque afinal de contas a interrogação é o princípio do conhecimento, o princípio da filosofia, a base, né, de todo conhecimento. E hoje esse podcast vai se atrever a falar de algo que para muitos é ou era secreto, algo muito misterioso, algo muito esotérico, ou enfim. Quais são as suas principais dúvidas a respeito da maçonaria? Imagino que sejam muitas. Pois bem, na tentativa de explicar tudo isso, na realidade uma tentativa, mas assim, muito mais do que qualificada. Eu trouxe dois maçons e que sabem absolutamente tudo, não só de história, mas a respeito, enfim, de todas as dúvidas que a gente tem, ou eventualmente possa ter, eles vão explicar. Professor Fernando, advogado, né, professor? Vou chamá-lo assim, porque afinal de contas, ambos são professores, né? E o Norberto Simonetti, que é parente distante do Simonetti ou não é parente? Família tradicional de comunicação aqui de Bauru. Por enquanto não sou parente. Não é sabido. Não é sabido, mas vai ser, que... Pois bem. Senhores, gostaria que vocês se apresentassem. Ambos são maçons, fiquem à vontade, porque aqui a história é a seguinte, eu sou meramente um perguntador. Quem vai falar são vocês. Fiquem à vontade. Obrigado, Colim. Meu nome é Fernando de Oliveira Campos Filho, sou advogado de profissão, também professor de Direito na universidade, pós-graduação, e atuo, né, junto à maçonaria, também servindo a SOMA, que é a Associação dos Maçons de Bauru e Região, que faz aí um belo trabalho de articulação para o bem da comunidade. Um rápido resumo, é isso. Entendi. Norberto? Norberto, fique à vontade. Eu sou o Norberto Gilberto Simonetti, sou empresário, também docente, agora um pouco afastado das salas de aula, mas muito provavelmente você que nos assiste já tenha sido meu aluno em alguma ocasião. Tá vendo? Né? Também sou maçom, sou obreiro da loja Deus, Pátria e Família aqui de Bauru. E é um prazer muito grande estar com você pela primeira vez nesse bonito estúdio aqui. Uma alegria, viu, Colim? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Vou contar um segredo para os dois. Como é um assunto bastante complexo e, inevitavelmente, ele desperta muitas dúvidas e muitas curiosidades, eu meio que entro sem saber o que vai acontecer. E aí, à medida que a gente vai batendo papo com os entrevistados, né, as deixas elas vão pintando. Então vamos começar assim. O que é a SOMA? A SOMA é uma associação sem fins lucrativos, onde congrega maçons de Bauru e região, pertencente às lojas maçônicas regulares. Ela foi fundada em 1989, à época presidida pelo grande Alfredo Fernandes, fundador da SOMA, com uma seleta diretoria, cujo intuito é fortalecer, estreitar os laços entre os maçons das lojas de toda a nossa região e também colaborar, dentro do possível, com os poderes. Poder legislativo, executivo, judiciário, além também de atividades filantrópicas, culturais, voltadas não só ao público maçônico, mas também que reverberem em algo bom para a sociedade. Em resumo, a SOMA é essa instituição. Já vou te passar uma outra pergunta, Norberto. Eu disse aos amigos que ia perguntar absolutamente tudo. Eles não impuseram nenhum tipo de limitação. Então, assim, o que vier na minha cabeça eu vou jogar para eles. Se de repente não puder falar, ou eventualmente se for algum tema desconfortável, a gente vai saber bem como lidar. Então, assim, eles não estão aqui para serem apertados, etc. Não é nada disso. A nossa proposta é diferente. Você acabou de dizer que você é obreiro na loja Deus, Pátria e Família. Pátria e Família. Coincidentemente, é um dos logos, ou uma das frases utilizadas no bolsonarismo. Existe relação política com o bolsonarismo, ou isso é só uma coincidência? É uma só coincidência, Colim, porque a nossa loja ela é centenária, é de 1915. Ela é bem anterior, então. Né? Então, só um lema da maçonaria, Deus, Pátria e Família, um tripé bastante importante, né? Mas absolutamente nada a ver com o slogan do
o Bolsonaro. Mas politicamente ela é mais à direita. Dá para dizer isso? Ou dá para dizer que ela seria de centro, mais progressista? De esquerda a gente sabe que não tem relação. Seria isso? Não. Aí nós vamos já introduzir alguma coisa sobre a maçonaria. A maçonaria reúne em suas lojas, né, irmãos de todas as religiões, de todas as opções políticas. É mesmo? Todas as colorações políticas estão lá. E nós evitamos de falar de assuntos políticos na maçonaria. Então dá para dizer que é neutra. É neutra. Acho que é isso, não? Ela se posiciona quando ela valoriza a verdade, ela combate a mentira. Então, nesse sentido de moralidade, ela não é neutra. Ela se posiciona como que nós falamos muito de lapidar a pedra bruta. Tá. Então, a pedra bruta é só um simbolismo, né, para mostrar que nós somos essa pedra que vamos nos lapidando. E essa lapidação tem que acontecer de um jeito moral, né? De um aspecto moral. Então, essas virtudes, a verdade, o companheirismo, né? A liberdade, a fraternidade. Então, isso que nós valorizamos em loja, na maçonaria, e respeitando as opções religiosas, de crença política de cada um, viu? Entendi. É assim. Olha, as curiosidades, elas são imensas, né? Essa cabeça aqui, ela está trabalhando e pensando em coisas para jogar para vocês. Já nós vamos falar de ritos, nós vamos falar enfim, como é que funcionam as graduações, de que forma, né, é possível entrar na maçonaria, ou como é que funciona. Todas as dúvidas, tem aquelas coisas mais complicadas. Se essa história de bode é verdadeira então, mesmo, né? Então já manda essa. Essa eu vou deixar para o meu amigo aqui, ó. Ô, Fernando, por que bode? O que tem a ver a questão do bode? Olha, além do folclore, né, o espiar com bode, dentre as linhas de reflexões, ela remonta ao judaísmo antigo. É mesmo? Até porque no judaísmo antigo, até mesmo atualizado, enfim, é costume espiar, confessar para um bode. Por quê? Porque o bode ele não vai comentar nada, ele vai guardar aquilo que você abre do seu coração e ele vai manter esse segredo de confiança. Com ele não vai passar para ninguém. Então, dentre as várias reflexões e vertentes aí, essa é uma vertente bem plausível sobre o bode na maçonaria, a questão do bode guardar segredo. Então haveria uma relação. A confiança. Haveria uma relação. É a relação Sim. de confiança. Sim. Desse simbolismo de nós guardarmos segredo, guardarmos discrição daquilo que se passa em nossa loja, daquilo que é mais íntimo da maçonaria. Isso nós guardamos e compartilhamos com os irmãos que são iniciados, né? Nessa história que o irmão Fernando estava comentando, o bode, depois de ouvir toda a lamentação que está no Antigo Testamento, né, ele era levado para o deserto e morria lá. Então morria tudo aquilo que ele tinha ouvido. Morria com a confissão de todos, né? Então esse simbologismo que foi acolhido pela maçonaria, sabe? Entendi. Tem uma relação, até estou procurando aqui no telefone isso, aqui, o bom de um podcast é a gente ter essa liberdade, né? Bafomete, tem relação o bode com o Bafomete ou não? O Bafomete é uma figura lendária, mítica? Isso foi foi abordado também em algumas acusações em face de um antigo místico chamado Elifas Levi, né? E que tentaram associar cultos a uma figura satânica que seria tinha cabeça de bode, corpo humano, com seios femininos, enfim. Essa é uma relação que ela não é fática. Não. Ela de repente, alguma coisa que tentaram atribuir à maçonaria de maneira pejorativa, é isso? Inclusive, Colim, essa foi uma das linhagens de acusação em que, à época, sofreram os templários, né? Entendi. A partir de 1307, quando aconteceu ali por ordem de Filipe o Belo, Clemente V, o aprisionamento. Daqui a pouco nós vamos mergulhar na história. A gente está sendo supervisionado nesse momento aqui no nosso estúdio, no nosso suntuoso estúdio, por Marco Gesiel.
Marco Gesell é uma lenda, né, do reportariado cinematográfico aqui da nossa Sem Limites. E um estudioso. Estudioso. Baluarte, sim. Estudioso. Grande truta. Marquinhos me viu começar a carreira. Aliás, ele fez essa ponte para a gente bater esse papo aqui. Agradecemos. Senhores, rituais. Vamos começar já a entrar um pouquinho mais. Por que todo mundo diz que bebe sangue, que sacrifica, até mesmo o bode? De onde que vem essas coisas? Isso aí é folclore ou uma propaganda negativa que tentaram atribuir aos maçons ou à maçonaria como um todo? As duas coisas. As duas coisas? As duas coisas. Folclore e propaganda negativa. Tá. Até porque, quando se fala em ritual, veja bem, Colim, você quando acorda, você pratica um ritual. Sim. Vai ao banheiro, toma um banho, escolhe a roupa. O que é o ritual na maçonaria? É a prática de ensinamentos voltados ao aperfeiçoamento moral, velado por alegorias, ilustrado por símbolos, cujo objetivo é tornar feliz a humanidade. Entendi. Meramente esse é o conceito, poderia dizer até mesmo de maçonaria. Entendi. E ritual é algo que você vai praticando diuturnamente, né? Uma prática reiterada de determinada postura que te permite adotar um padrão de vida. Entendi. Isso começa nas mais singelas situações do cotidiano até as mais profundas, né? Entendi. Um ritual nada mais é do que isso, voltado ao aperfeiçoamento moral para fins maçônicos, por exemplo. Nós só estamos começando, e o tempo passou de maneira tão rápida, e nós ainda não mergulhamos na questão histórica, que é linda. A questão histórica é muito bonita, pelo menos dentro daquilo que Marco Gesell me passou, e eu fui pesquisar ainda que de maneira rápida, apenas para elaborar perguntas e colocá-las para vocês. Mas só para esclarecer esse ponto, e antes de você passar para um outro assunto, a maçonaria é mesmo ritualística e simbólica. Então me dá um segundo, você já volta no próximo bloco falando. Combinado. Então segura aí, vamos fazer um parênteses, você está vendo, olha o papo como é que tá rolando, meu Deus! Você tem dúvida a respeito da maçonaria? Depois desse podcast eu acho que você não vai ter mais não. Eu acho que as teorias conspiratórias, elas vão ser completamente derrubadas aqui, hein? Meu amigo, minha amiga, tá bacana o papo, segura aí, voltamos já. É um instante só. Eu tinha, pelo menos até aqui, muitas dúvidas e confesso ao amigo, ao nosso telespectador, à nossa audiência, ao meu amigo, à minha amiga, que continuam com muitas dúvidas. E aí o objetivo é passar para eles. Eles disseram que vão responder tudo. Não impuseram nenhum tipo de restrição. Então, assim, tudo que essa cachola aqui imaginar de pergunta vai ser, né? Tudo isso vai ser colocado para essas duas feras que, assim, são de um cabedal incrível. Você estava dizendo no bloco anterior, você queria completar uma informação do bloco anterior. A respeito da maçonaria ser ritualística e simbólica, ela é mesmo. Porque ela incorporou, ela acolheu em determinado momento da história práticas, rituais lá do esoterismo, lá daquelas escolas iniciáticas que o mundo presenciou, né? Então, Essênios, Sócrates, que fazia a iniciação dos seus discípulos. Então, parte disto a maçonaria incorporou como seus rituais. E o ritual é importante até mesmo para disciplinar a nossa conduta no ambiente, né? Em loja. Mas, absolutamente, tudo isso que a gente fala de bode, de sacrifício, né? Você sabe que paira no inconsciente coletivo. Eu falaria para você que o ambiente da loja
é genuinamente um ambiente, seria como um ambiente religioso, mas se aproxima, e não é, de um templo religioso, de uma igreja, do que numa outra coisa que você possa imaginar. Então, toda essa questão de ritualismo, de sacrificar um animal, isso é propaganda negativa. Um absurdo, isso não existe, viu? Agora, extremamente simbólica. Toda a educação moral que ela se esforça em nos oferecer, ela é feita através de símbolos, né? Talvez um assunto ainda que você vai entrar. Já vamos entrar nele agora. Estou dizendo que os assuntos um vai encadeando o outro. Então, já que falamos de ritual, né, dessa questão puramente ritualística, que vocês disseram que é tão... Aliás, daqui a pouco vocês vão explicar o que pode ser revelado desses rituais. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta. É secreto ou é discreto? Essa pergunta é de Marcos Gesiel, hein? Secreto ou discreto? Discreta. Se fosse secreta, nós nem saberíamos onde tem uma loja maçônica, quem é maçom, o que faz. Ela é discreta. Mas vocês podem responder de uma maneira com total propriedade. A própria maçonaria, pelas características das lojas, será que de repente ela mesma não alimentou essa coisa, não ter janelas, etc? Será que de repente não houve ela própria despertar essa curiosidade nas pessoas que não são iniciadas? Pode ser ou vocês acham que não? Na verdade, a loja fechada, essa descrição toda tem um motivo. E ela se encontra na Inquisição, na Idade Média. Então, na Inquisição, a maçonaria, desde os seus primórdios, ela valoriza a liberdade, a fraternidade, a verdade. Mas ela foi perseguida. Então, e sendo a verdade, ela pegou rabeira aí no iluminismo e combateu muitos dogmas da igreja àquela época. E combatendo, ela foi perseguida. Perseguida, ela se fechou. Entendi. Então... hoje nada mais é do que uma tradição que vem dessa época. A gente traz essa tradição. Hoje uma coisa que nós não fazemos mais, mas antigamente na maçonaria, os irmãos não eram tratados pelo seu nome de batismo, mas por um pseudônimo. Dom Pedro I, por exemplo, era o irmão Guatemalzin, que foi um imperador azteca, que combateu os espanhóis lá na América Central. Fale mais sobre isso, Norberto. Quem mais que tinha, de repente, apelidos curiosos? O irmão... Que você lembra? Como é que chama lá? O Andrade? José Bonifácio. José Bonifácio de Andrade era o irmão Didier. Patriarca da Independência. Era o irmão Didier, relativo a um filósofo francês. Então, cada um tinha o seu nome, né? Gonçalves Ledo, eu não lembro o nome do Gonçalves Ledo, o pseudônimo dele, mas foi uma pessoa importante. Então, na maçonaria do século XVIII e XIX, os irmãos tinham pseudônimo para evitar perseguição religiosa, muitas vezes políticas, né? Vamos falar dos maçons famosos. Um assunto vai puxando o outro, não tem jeito. Isso é tão Da atualidade, tem? E isso é tão importante que a maçonaria não consegue ter documentos do século XVIII, do século XIX. Porque, via de regra, as lojas eram invadidas e pegavam documentos, então eles muitas vezes destruíam esses documentos, de medo de sobrar alguma consequência para os maçons, né? Então tem até essa dificuldade. Nossa. Né? É assim. A perseguição, ela durou... Para você ver que hoje em dia... Longos séculos, né? Para você ver que hoje em dia, não, a gente se expõe aqui, as nossas reuniões são elaboradas atas lá nas sessões, né? Então, toda uma história é mantida, né? E é uma história tão fantástica que tem uma loja de Bauru aqui, a Arquitetos de Ormuz, né? Que ela é mais velha do que a cidade de Bauru. Você está brincando? Não. É aquela que fica na Rodrigues Alves? É exatamente. Você está brincando. Ela é mais velha que a cidade. E aí acima dos 130 anos, fácil. Então, Bauru acabou de completar 129. 1896, alguma coisa assim. E foi, obviamente,
ela foi formada ou fundada pelos pioneiros. Ah, com aqui da certeza. Quando Bauru ainda não se constituía numa cidade. Meu Deus, faz tempo, hein? É, Que coisa. Antes sim. de Bauru. Impressionante. Inclusive, várias personalidades da época pertenceram a essa loja, né? Gerson França, Zarias Leite, Araújo Leite, Uhum. todo o Dream Team aí da nossa Bauru Tá. atualizada Aham. vieram Tá, dessa loja, né? entendi. Precursores. Figuras proeminentes hoje, vamos falar de modo geral, famosos, enfim, pessoas que de repente não são do nosso círculo aqui, mas pessoas famosas que são da maçonaria e que às vezes acabam sendo discretas. Alguém que vocês possam citar, não que vocês lembram assim? Políticos. Cantor Zé Rodrigues, Enfim. ele é. O cantor Luiz Gonzaga foi maçom. maçom. É. Que mais? Figuras da política, nós temos vários aí, desde a... Geraldo Alckmin é um maçom, a Não, gente sabe. Não é? Geraldo Alckmin Não é? Não. Olha, achei que fosse. Não. Geraldo Alckmin não. Mourão, senador Mourão, Senador Mourão. né, o próprio Dom Pedro, Tá. nós tivemos aí inúmeros presidentes na linhagem do Brasil Ah, que foram maçons. uhum. Estados Unidos da América, por Ah. exemplo, nós temos uma grande linhagem desde a sua fundação, que foram maçons, o próprio George Washington. Tá. os- A maçonaria está presente, inclusive, na nota de dólar, na Constituição Sim, americana. Sim, Tudo isso é fato. sim. A Tudo própria isso é fato. fundação dos Estados Unidos da América, Ah, A ela foi independência, né? a independência foi uma arquitetura maçônica, entendi. tá? Capitaneada por George Washington, Tá. Benjamin Franklin, enfim, os pais da independência. Existem arquitetado símbolos pela secretos, maçonaria. ou aí a gente vai voltar nessa coisa de desmistificar e arrebentar com teorias conspiratórias ou com narrativas. Discretos, não secretos, Então, assim, discretos. mas não tem essa coisa do símbolo, esconder tesouro, essas coisas, ou de repente esses símbolos encaminhavam para que caminho especificamente? Isso aí só no filme A Lenda do Tesouro Perdido, A Lenda com do Tesouro Nicolas Perdido Cage, com o Nicolas Cage. né, que é Me lembrei desse filme, era o que eu estava te perguntando. uma aventura ali, né, que passa ensinamentos maçônicos, Ah, mas que ali buscaria um tesouro, ah. né? Mas trazendo para a vida real, né, o tesouro é o aperfeiçoamento humano, o aperfeiçoamento da humanidade. Mas Isso que existem é o maior símbolos ali, tesouro. então? Existem? Existe. De fato, existem. A maçonaria é basicamente simbólica. Então vamos falar dos O símbolos principais. conhecimento é transmitido Tá. através de símbolos, né? Nós É assim. ainda nem entramos na história. Mas vamos falar dos símbolos primeiro. Por que o esquadro? Por que a régua? Por que outros tantos? E aí vocês podem discorrer à vontade. O esquadro, por exemplo, ele representa a retidão, por fazer linhas retas. Então é a retidão. Retidão o quê? Do quê? Retidão de conduta, retidão de comportamento, Tá. retidão de vida, Aham, verdade, sem curvas, né? aham. Então a gente pega essa simbologia. O compasso, as inúmeras formas do conhecimento. Se o esquadro ele representa o corpo, o compasso representa o espírito, Tá. né? E a partir daí a gente vai fazendo um estudo simbólico disso daí. E o bom disso daí, Colim, é que você pega a essência do simbolismo e vai montando o conhecimento conforme o entendimento. O simbolismo permite essa Entendi. riqueza de entendimento, Entendi. sabe? E é interessante que depois um irmão faz uma apresentação, uma colocação de um símbolo, e você fala, caramba, não havia pensado nesse aspecto, nesse ponto de vista, né? Entendi. Então, é isso. Bom, eu citei dois, o esquadro e a régua. Tem algum outro símbolo? Ou outros símbolos que têm destaque? Tem vários no decorrer aí das explanações. Por exemplo, um deles a gente poderia dizer o triângulo, né? O triângulo. O delta Tá. luminoso, onde tem o olho, que é o olho que tudo vê. Ah. Né? O que é o olho que tudo vê? Representa, É o olho da representa consciência. Deus? Não. Também representa Deus. Também, mas representa, além de tudo, o olho da consciência, porque aonde você estiver, estará sendo observado não por algum espião ou algo desse tipo, Pela mas tua sim pela sua consciência. própria consciência. Pois Então, sede reto em suas ações, porque o olho que tudo vê da sua consciência estará ali, O olho que a tudo vê, todo então, é a momento. consciência. É. E essa Isso. pune, hein? E essa é fantástica. Essa ela é implacável, né? Essa é Você implacável. pode enganar os outros, mas não engana a si próprio, né? Entendi. E aí que muitas vezes o olho, que muitas vezes representa a autoculpa, Uhum. né?
para você saber que você fez algo de errado, fica com aquela consciência pesada, Tá. ou descansa, sabendo, ó, cumprir com a minha parte, né? Entendi. Bacana. Vamos falar de rituais. Os rituais também seguem essa linha? São discretos e não secretos? Expliquem, senhores. Sim, são discretos e não secretos. Até O que dá para porque revelar? eles são criados por editoras. Lógico que editoras de cunho maçônico, né? E ali tem os protocolos dos ensinamentos, da filosofia de vida que a maçonaria passa. Entendi. Eu posso te revelar o maior segredo da maçonaria. Colim, o maior segredo, por mais que eu fale... Atenção, então pera. Por mais que eu fale... Espera, calma. Segura aí que nós vamos trabalhar com o suspense. Mais um intervalo rápido para a gente falar, claro, né? Dos nossos parceiros, dos nossos apoiadores de primeira hora. Na sequência voltamos, porque já, depois desse breve intervalo, o maior segredo da maçonaria será revelado. Segura aí, voltamos já. Você está chegando agora, você já viu o que aconteceu do início até agora? Então prepare-se, porque agora você vai saber, estou falando, esse podcast aqui é atrevido, nós vamos revelar que agora o Fernandão vai revelar aqui para nós o grande segredo da maçonaria. Tchan, qual que é, professor? Colim, o maior segredo da maçonaria... Que rufem os tambores. Por que ele não pode ser revelado? Porque é o que cada um vivencia lá. Por mais que eu conte tudo que eu vivencie lá, você vai me ouvir, vai saber, mas não vai ter vivenciado no coração aquilo que nós passamos. Então é individual. Por mais que a pessoa conte o que se passa, enfim, o que resolvam nas reuniões, as boas surpresas que tem com a bondade humana, né? O que se vivencia lá está no coração, e isso é intransponível. É muito individual, né? É individual. Então, ele tem o segredo do que ele vivencia na maçonaria, eu tenho o meu, Marcos, enfim. E isso, por mais que se fale, olha, passei por isso, mas você não vivenciou isso. Está cravado, vamos dizer assim, no seu inconsciente, na sua mente. Então, isso é blindado, isso é protegido, mas me conta e é individual. Me conta uma coisa que eu estou curioso, para saber como é que funciona a dinâmica. Vamos colocar assim, como é que é a dinâmica, da hora que chega até a hora que sai de uma reunião de vocês? Ou elas se pautam pelos ritos? E por que eu estou perguntando isso? Porque eu dei uma pesquisada a respeito do rito de York, dei uma pesquisada a respeito do rito que veio da França. Enfim, são ritos, são 2 ou 3 ou 4 ritos. Existe isso? Ou a gente aqui no Brasil segue um só? Outros, em outras partes do mundo, são seguidos? Como é que é? Existem na história catalogados mais de 300 ritos. Nossa! Em resumo, até para facilitar o entendimento, são rios que levam ao mesmo mar. Em resumo é isso. Mas tá muito filosófico. Conta como é que funciona a dinâmica. Chega lá e o que acontece? Chega lá e faz uma oração. Não, a dinâmica funciona assim. Primeira coisa, para você ingressar na maçonaria, você sempre precisa necessariamente ser indicado por um maçom. Que, na verdade, vê se você reúne os predicados, as condições para ser um maçom, né? A partir daí, o nome é submetido à loja, né? E a gente faz uma pesquisa sobre o futuro candidato. Por exemplo, se eu receber o convite, a minha vida vai ser devassada? As lojas, na verdade, o seu nome vai ser compartilhado com todas as lojas de Bauru e região. Mas por exemplo, para que cada há mecanismos onde vocês possam buscar informações? Sim.
E aí a gente vai saber do candidato. Mas vamos ilustrar isso. Dá para saber se o cara tem problema com a justiça? Dá para saber como é que é a vida do cara? Dá para saber se o nome dele está no SPC? Existem meios na própria maçonaria para pesquisar isso. Exatamente isso. E a partir daí, havendo condição, a pessoa, o profano, né, que ainda não ingressou à maçonaria, ele passa por uma iniciação. E como se fazia... Não é aí que tem que beber o sangue, não, né? Não tem nada disso, não. Não, é uma sessão muito bonita, simbólica, para ele, entre aspas, deixar a vida profana e vivenciar a vida maçônica. É muito bonito. É muito. E para o candidato, ele vai ser castigado, ele vai ser judiado. É muito bonito. É mais propaganda negativa que muito foi, negativa. Né? Ele vai, na verdade, na iniciação dele, quase que ele não vai poder aproveitar aquilo lá, né? Mas quando ele vir uma próxima iniciação, ele vê o quanto bonito é. Então é a morte de uma vida. Mas por quê? Por que ele não consegue ver? É isso que eu estou dizendo. Esse rito da iniciação. É alguma coisa que vocês estão dizendo que é muito bonita. E a pessoa que está sendo iniciada, ela passa por um processo. Esse processo é complicado, é difícil. Muita emoção, tem tá transe. Emocionado. As pessoas falam de transe. Não tem nada disso, né? E imagina o casamento. Num casamento, na festa de casamento, os noivos são os que menos aproveitam a festa. Porque estão ali entretidos, enfim. Na iniciação é isso, é uma celebração de uma recepção. Mas quando você vê o casamento, você chora. É mais ou menos isso. Emocionado, mas que vai levar com ele, no seu interior mesmo, um momento único, uma recepção, poxa vida, uma recepção seleta, harmoniosa, onde o indivíduo ele vai poder se autolapidar melhor, né? Pega-se um diamante e vai lapidando, né? E uma vez iniciado, as nossas sessões acontecem com determinada frequência. Há lojas que têm sessão semanal, outras quinzenal, outras ainda mensal, né? E em cada sessão existe um ritualismo de como se inicia a sessão, como ela se processa, né? Mas, depende de rito para rito. Depende de rito para rito e depende também do nível de sessão. Sessão de aprendiz é de uma forma, sessão de companheiro de uma outra forma, de mestre de outra forma. Se é uma sessão magna, muitas vezes convidamos um profano para fazer uma palestra em loja, um religioso. Vocês chamam de profano aquele que não é iniciado. Por exemplo, eu para vocês hoje sou um profano. Eu sou um profano. Mas não é muito pesado o nome? Não, só para diferenciar. É só uma diferenciação? É só para diferenciar. Porque não é profano no sentido literal. De profanar, de desrespeitar, não. Nada porque disso. Nós também, apesar de maçom, também comungamos da vida profana. Nós não ficamos o dia inteiro na loja. Então, somos falíveis como seres humanos. A nossa vida se mistura numa vida profana e uma vida maçônica. Né? Vamos falar de níveis. Como é que funciona? Acabamos de falar da cerimônia de iniciação. Os ritos também têm graduações, digamos assim, que são diferentes. Vamos explicar ao brasileiro, que acho que é mais fácil, senão a gente vai, né? Senão vamos ficar 3 dias aqui. Existe lá um grau até o 33º, enfim, explique. Regra geral, nós temos aí as lojas simbólicas, né? Que trabalham nos graus de aprendiz, companheiro e mestre maçom. Isso é um panorama geral no simbolismo, nas lojas simbólicas. Daí em diante, dependendo do rito adotado pela loja, que pode ser um desses 300. Hoje, aqui no Brasil, nós temos aí entre 12 ritos, mais ou menos. Né? O mais seguido é... Na história, temos aí mais de 300 ritos. Que mudam algumas situações e mudam-se o nome dos ritos no decorrer da história. Mas a linhagem ritualística que o indivíduo, o maçom, vai seguir depois da loja simbólica, nós chamamos de corpos filosóficos. Então, dependendo do rito, nós temos aí do grau 4 ao grau 33. Do grau 33, do grau 4 ao grau 9. É o topo do mundo, vai.
Em alguns ritos. Para o rito escocês antigo e aceito, por exemplo, que você perguntou qual que é o mais praticado no Brasil, é o rito escocês. Esse tem o 33º grau como o topo de nível. É esse que é praticado mais no Brasil hoje? Sim. Em sua maioria, sim. No Brasil, sim. Entendi. No Brasil. As lojas são todas conectadas ou nem sempre? Sim. Estão todas conectadas? Sim. As lojas que nós chamamos, né, as lojas regulares, que estão dentro dos protocolos maçônicos de reconhecimento mútuo internacional. Tem jurisdição? Como é que é? Ou não? Existe. Essa jurisdição, ela não é individualizada, ela é comungada. Tá. Desde que haja o mútuo reconhecimento entre as potências regulares. Já teve alguma treta regram nisso, maçonaria. de repente, não reconhecer uma loja específica, ou ela não estar de acordo com os preceitos da maçonaria? Já houve isso ou nunca aconteceu? Já houve. Olha, um fato interessante, Colim, até histórico. Inclusive, vem mencionado no filme Poderoso Chefão 3, e vamos trazer a emoção aí do nosso querido ouvinte. Muito bom. Nós tivemos um fato na Itália onde um grupo de maçons quiseram se infiltrar na política para tentar tomar o poder, enfim. E esse grupo, infelizmente, o ser humano é falível, todos somos falíveis, né? Não estavam bem intencionados e começaram a trazer pessoas ligadas à máfia para a maçonaria, na época. Até que ingressaram alguns mafiosos na ordem maçônica, chegaram a ser iniciados, e a potência, ou seja, poderia dizer a instituição de maior poderio na maçonaria, que gerencia as lojas, percebeu isso e cortou as relações com essa determinada loja maçônica. É mesmo. E essa determinada loja maçônica, que já estava, infelizmente, achincalhada por mafiosos, infiltrou-se não só na política italiana, mas também no Banco Ambrosiano, o Banco do Vaticano, à época. E um desses iniciados à época era Francisco Calvi, que era o gestor, o gerente geral ali. Não estamos falando de uma do Banco Ambrosiano. De uma hecatombe. Uma conspiração real, né? Isso não foi ficção, tá vendo? Não, isso não é ficção, isso tá é fato. Vendo? Isso não foi em filme. Fato. Muito pelo contrário. É abordado no filme Poderoso Chefão 3 de uma forma velada. Né? Mas isso foi fato histórico. E continue, professor, desculpa. E Francisco Calvi foi assassinado, né, utilizando-se aí, não ferramentas, instrumentos de simbolismo maçônico, como colocaram no bolso dele um tijolo, né, maçom, em francês é pedreiro, pedreiro livre, para associar à maçonaria. Mas ele foi assassinado, aí tem documentários em programas, enfim, em History Channel, dentre outros, que abordam essa questão fática, e quem levou essa estigma foi a maçonaria regular e não esse grupo. E o que acontece? Ali nós temos dentro da Itália, por exemplo, ali o Estado, em Roma, o Estado do Vaticano, né? Isso reverberou no Vaticano e aumentou essa estigma, né? O que não era da maçonaria regular, por exemplo, né? Mas sim de algo, de uma trama. Ou seja, houve uma conspiração real. Exato. E como é que o fim disso foi o quê? Olha, o fim disso foi o corte do protocolo de reconhecimento, né? Dessa instituição, poderia dizer aí, de caráter espúrio nessa situação, né? E a penalização daqueles indivíduos ali envolvidos. Chegou a ter uma morte, então. Teve morte. E a estigma, né? A maçonaria, na história da humanidade, ela é uma instituição estigmatizada. Sim. Nosso intuito de estar aqui hoje é de tentar retirar, né, pelo menos um pouco esse estigma que a maçonaria sofre, porque na verdade não é, ela é uma instituição seríssima, né? Mas que, por ser composta de seres humanos, pessoas que são falíveis, às vezes acontece de um ou outro, mas ela tem sua legislação rigorosíssima nesse sentido. Eu vou deixar uma pergunta para vocês, a gente já vai ter que fazer uma outra parada depois do intervalo. Nós estamos falando fundamentalmente daquilo que
parece para o profano, né? Atenção, profano não é no sentido literal da palavra, é aquele que não é iniciado segundo as explicações. A gente entende que há conceitos, né? Que há premissas que são muito potentes. Já já vocês vão dizer como é que vocês lidam quando o iniciado não tem ou não cumpre essas situações. Posso jogar a bomba já? Pode. Posso? À vontade. Vocês já devem imaginar o que é. O público de Bauru tá doido para me ouvir perguntar isso para vocês. Roberto Franceschetti Filho, já já vocês vão me contar de que maneira vocês lidaram, se é que é possível. Se não for, evidentemente que aqui eu vou respeitar. Pode ser? Posso fazer um intervalo? Pode. Então, atenção, a coisa tá boa. É um papo, é diferente, assim, é algo que para mim tá sendo, assim, indescritível. Meu amigo, minha amiga, segura um pouquinho mais. Voltamos já. Aliás, já já a gente vai entrar na questão histórica. E aí a gente vai embora porque a história é linda. Tem muita coisa bacana para você que curte. Não sai daí. Voltamos já. Em um instante só. Estamos começando mais um bloco e olha, eu vou dizer, joguei uma bomba, né? Eu vi que vocês né, que deram até uma mexida diferente na poltrona. Claro que eu estou falando isso só para descontrair, porque eu, por uma questão de empatia, solidariedade, entendam como quiserem. Como eu acompanhei esse caso de maneira muito próxima, e esse podcast nasceu, como eu expliquei para vocês lá nos bastidores, ele nasceu por causa desse caso. Como é que foi para vocês? O Roberto era um de vocês. E aí, como é que teve que ser? O que dá para revelar naquilo que vocês tiveram que fazer, especialmente na gestão de uma crise? Fiquem à vontade. Vou resumir com uma expressão em latim. Lex dura lex. Lex dura lex. A lei com rigor. Tá. Está resumido. Entendi. Para quem quer que seja. Entendi. Estando na maçonaria ou não. Ele foi banido, expulso, podemos usar alguma linguagem assim? Ou você prefere? Foram tomadas as providências necessárias dentro do devido processo legal. Entendi. Mas, em resumo... Funciona? É o devido processo legal que acontece dentro da maçonaria? Tem tudo isso? Como toda instituição. Como Entendi. toda instituição séria. Então, isso posto significa que ele teve direito a... enfim, ele teve amplo direito de defesa? Ou isso não aconteceu? O direito ao contraditório, ampla defesa, é um direito humano. Tá. Né? Toda pessoa Merece. merece Não é só do direito, né? de ter esse direito garantido. Ele está envolvido com as liberdades, né? Com os direitos humanos clássicos de primeira geração Tá. de dimensão, Tá. que foram conquistados aí ao longo de grandes batalhas no decorrer da história. Tá. Então, o direito ao contraditório, ampla defesa, é um direito inerente de qualquer pessoa, Entendi. seja pertencente a qualquer instituição. Ainda ou assim, não. as regras foram cumpridas e vocês fizeram aquilo que tinham que fazer. Para tudo e para todos. Lex dura lex. Tá. Né? A maçonaria ela pauta pelo exemplo. Foi expulso. Né? É expulso. Tomou-se as eu quero chegar lá. providências necessárias. Uma das providências Tomou-se seria as essa. providências necessárias. Tá. Tomou-se as providências Já entendi que necessárias o para o amigo não pode ir momento. mais além. Eu entendi. Já deu para entender. Com todo o respeito para o momento. Claro. Aqui, nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para, né, jogar os assuntos. E você sabe, Colim, essa pergunta não nos deixa numa situação desconfortável em hipótese Não alguma. deixa. Não deixa. Tá. Porque é bom que você saiba que na maçonaria não tem só Jesus, Uhum. espíritos esclarecidos. Pelo contrário, nós nos denominamos de pedras brutas, Uhum. que precisam ainda ser lapidadas no comportamento, na moralidade. Ali é uma escola. Mas, por exemplo, deve ter sido um choque para vocês do ponto de Um vista... choque, né? um choque, Porque deve ter sido complicado. um choque. Porque, afinal de contas, vocês, com toda a solidariedade que vocês prestam, ajudas, enfim, vocês participam de eventos, né? Deve ter sido bastante complicado nesse sentido. E agora, então, assim, nas casas religiosas também, infelizmente,
Há pessoas que frequentam as casas religiosas, mas não têm uma conduta ilibada na sociedade. E aí é Mas excluído. estão ali na casa religiosa aprendendo, Entendi. né? Ainda existe um abismo entre o que aprendem lá e o que praticam na sociedade. Mas é processo de um progresso humano. Entendi. Então está tudo certo. Então na maçonaria também você vai encontrar isso daí. Entendi. Essas pessoas, né? Não obstante ter todo um esforço para valorizar a moralidade, a verdade, combater o egoísmo, Tá. a mentira, né? Então, mas também é uma escola, Sim. viu? É uma escola. Entendi, vamos em frente. Agora vamos mergulhar para valer. Temos 2 blocos quase que inteiros para a gente mergulhar na questão histórica. Maçonaria e Cavaleiros Templários. Aí vocês... né? Vou jogar a bomba para vocês. É uma relação que existe. A maçonaria nasceu dos Templários. Agora é com vocês. Olha, existe uma relação intrínseca profunda entre maçonaria e templários, mas historicamente a maçonaria ela não nasceu da ordem templária, dos cavaleiros templários. Por quê? A maçonaria antiga, ela subdivide-se em maçonaria primitiva, maçonaria operativa e maçonaria especulativa, as 3 vertentes. A maçonaria primitiva, como o Norberto muito bem disse, ela remonta aos mistérios antigos da humanidade, mistérios egípcios, gregos, persas, hindus, que têm influência até hoje. No entanto, a maçonaria que nós conhecemos como operativa, aquela onde haviam os construtores de catedrais, aqueles pedreiros livres, aqueles operários da arte real, ela remonta aos anos de 470, mais ou menos. Tá? Ela vem de uma evolução da queda do Império Romano. Veja bem, ela vem de uma evolução para esse grupo, dessas guildas de pedreiros livres, da queda do Império Romano. Já a Ordem dos Cavaleiros Templários... ela está associada à construção também. Exato. Construções. Exato. E o simbolismo ele envolve toda a questão dos pedreiros mesmo. Né? Nível, esquadro, prumo, compasso, enfim. Já a Ordem Templária... Por que construção? Porque por ser uma filosofia de vida, visa construir e edificar o seu interior. Usando aqueles símbolos que eram utilizados para a construção de catedrais, edifícios, eles eram enfim, construtores mesmo. Construtores e mantinham isso em sigilo. Desde o aprendiz até o companheiro, enfim, esses ensinamentos dessas construções. Era discreto e não secreto. Exato. Então vamos voltar nos Templários. Os Templários, a relação que existe. Vieram em 1118, né, através de 2 grandes cavaleiros aí, Hugo de Pens e Godofredo de Saint-Omer, na França. Eles iniciaram a primeira cruzada, primeiramente em 9 cavaleiros, né, liderados por esses 2, até Jerusalém, e lá tiveram acesso aos resquícios do antigo Templo de Salomão. Né? Pera aí que você está vendo um assunto encadeia o outro. Tem relação também com o Templo de Salomão, então. Sem dúvida, sem dúvida. E tendo acesso a isso, nessa primeira cruzada, voltaram com muito conhecimento e material. Daí surgiu-se conhecimento e material de conhecimento. Daí em diante não surgiu... necessariamente riqueza. Não, era riqueza conhecimento. De conhecimento. Esse é o ponto. Riqueza de conhecimento. Conhecimento. E daí surgiu-se a Ordem dos Templários. Então veja que tem um lapso muito grande aí das guildas até a fundação templária. No entanto, no decorrer da história, essas 2 corporações, pode-se dizer assim, foram se entrelaçando. E quando da decretação da extinção da Ordem Templária, em 1307, por uma conspiração envolvendo o rei Filipe o Belo... Fala um pouco dessa conspiração, que essa parte é bacana. A história nos mostra, Colim, que a Ordem Templária foi a ordem militar mais poderosa que teve na história da humanidade. E também se remonta à Ordem Templária a criação do sistema bancário. Essa parte é muito interessante, porque afinal de contas a criação, 1100 e alguma coisa, né, dá a impressão de que se cumpria as ordens da igreja. Exato. É isso que acontecia. Não necessariamente. Mas era entrelaçado. Era entrelaçado, tá.
mas não necessariamente nesse sentido. Os templários eles adquiriram muito poderio. Por quê? Porque foram protegidos pelo clero também. Né? Eram monges guerreiros. Eram monges guerreiros que abdicavam de suas fortunas, propriedades, para servir à instituição templária. E com o decorrer da história, também? Não. havia Inquisição. Havia já a Inquisição. Mas os templários agiam como na Inquisição? Eles não agiam na Inquisição. Não agiam Aliás, nela. eles foram vítimas da Inquisição. Eles foram vítimas da Inquisição. Essa parte é interessantíssima. Eles foram vítimas da Inquisição. Foram vítimas da Inquisição. Por quê? Por uma questão de vaidade, por eles terem adquirido muito poder, e aí adquirindo poder afrontaram a monarquia da época. Poderio. Não que afrontaram a monarquia da época. Que a monarquia da época ela estava endividada com os templários. De empréstimos. E por quê? De empréstimos. Empréstimos. E como é que eles adquiriram esse poder todo? Doações. As pessoas, os grandes ali, poderia dizer, latifundiários da época, as pessoas de poder, faziam doações de riquezas para a Ordem dos Templários, porque sabia que era uma ordem séria. Não é a história do cheque. O cheque nada mais é do que um título de crédito que transita. Eles né? que criam. Um emite, o outro vai lá e paga. Porque a viagem era perigosa, né? Exato. Até a Terra Santa, é isso? Exato. O lastro era protegido pelos templários. Como Alguém é que emitia riqueza, o né? título e lá se compensava, e vice-versa. Uhum. Então aí começa a precursão também do sistema bancário, títulos de crédito e tudo mais. Então, só para ficar claro, os templários eles escoltavam, digamos assim, né, os peregrinos que saíam de um determinado ponto até a Terra Santa. Só que não dava para levar riquezas porque havia o risco muito grande de roubos, violências, etc., ao longo do trajeto. Então aí aqui, no ponto de partida, se emitia um cheque ou um título que lá no destino ele era compensado e vice-versa. Expliquei direito? Não só isso, muito bem explicado. Mas e aí? Mas a finalidade principal era... estimulou a estudar. Boa. A finalidade principal era proteger os peregrinos até a Terra Santa de Jerusalém. Mas eles acabavam tendo compensação. E isso aconteceu as negociações. Até que a monarquia da época ficou endividada. E emprestava muito dinheiro dos caras. Muito, muito. E por cobiça, armou-se algo para que chamasse a atenção da Inquisição para extinguir a Ordem Templária e se apropriar dos bens. E aí vem, em 1307, deram um golpe. A conspiração para isso. Deram um golpe nos Templários. Deram um golpe. Aí vem a acusação de pactos com Satanás, Bafomé. É dessa época, então, que vem Sexta-feira 13? Sexta-feira 13 vem dessa época? Isso aconteceu numa Sexta-feira 13. Quando a primeira caça aos templários se deu em 1307, numa sexta-feira, 13 de outubro. Alguns foram queimados, inclusive. Né? Não a queima. Ou caçados. A caça. Né? A prisão. Por isso, dentre eles o chefe, Jacques de Molay, que era o grão-mestre dos templários. Foi numa sexta-feira santa. Agora, eles passaram por graves torturas por 7 anos, até que em 1314... Jacques de Molay foi queimado numa fogueira. Ele fica o quê? Preso? Ele fica preso, sendo torturado, para que entregasse todos os demais templários. E sob torturas ele manteve o seu voto de sigilo. Cara, ele não entregou. Ele foi firme sendo... Ele foi firme. Mas assim, tanto que ele é um mártir. Ele é um mártir, não só para a maçonaria, mas também para instituições paramaçônicas que existem aí, de jovens e tudo mais, pela sua fidelidade à amizade, a seus irmãos, poderia dizer assim. É um mártir. Né? Mas foi vítima de uma conspiração, infelizmente. Que coisa. Uma traição, podemos dizer. Uma traição. Porque de quem era credor, ajudava a monarquia da época, especialmente o quê? Francesa. A monarquia francesa. Existe... o Filipe o Belo, né? Filipe o Belo, numa trama com o Papa da época, o Papa Clemente V, que foi... numa conspiração trazido por Felipe o Belo. Existe uma série muito interessante que trata, ao meu ver, com bastante fidelidade a essa época. Chama-se Os Templários, ou Que Nightfall, a Queda dos Cavaleiros. Vale a pena, são alguns episódios que aborda bem. Há um tempo atrás estava na Netflix, eu não me recordo se vai estar ainda. Depois que Nightfall. Depois a Netflix manda um jabazinho para nós. Sem dúvida. Então, vamos, já vou ter que fazer outra parada. Vamos fixar nessa época, porque ali 1314, não?
1314 1314 foi a quando queima. ele foi Foi queimado. Queimado vivo. Muito bem. Na fogueira. Nessa época, de 307 a 1314, 1307 a 1314, eles tiveram que se esconder. Não tiveram? Muitos tiveram que se esconder. Eles não podiam, né, aparecer como maçons. Já já vocês vão contar como é que entra Portugal. O que Portugal fez para receber, especialmente aqueles que vivos ficaram ou não foram encontrados pela Inquisição ou por essa traição da monarquia francesa. Então já já nós vamos entrar no aspecto por esse negócio tá ficando bom. E eu não sei não, acho que eu vou ter que estender, hein? Meu amigo e minha amiga, segura mais um pouquinho e voltamos já em um instante só. Senhores, eu confesso aos amigos que não acredito que nós já estamos no 5º bloco. Ou seja, a prosa foi bacana. Foi boa. Né? Pois bem, chegamos nesse 5º bloco ainda falando das questões históricas. Paramos o bloco anterior com Portugal. Qual é o papel de Portugal? Aliás, Portugal tem uma ascensão absurda, mundialmente falando, depois que os maçons vão para lá. Na verdade, Colim, quando houve a suposta extinção da Ordem Templária, muitos migraram para a Escócia, muitos saíram para outras regiões, e Portugal abarcou grande parte da Ordem Templária sob a denominação da Ordem de Cristo. Então significa que nesse momento os templários, eles trazem todo o conhecimento adquirido e sob o manto da coroa portuguesa, eles auxiliam nessas ou nas descobertas de rotas marítimas, que a essa altura estavam em expansão. Sim, sem dúvida. É isso que acontece? Sem dúvida. Inclusive, a expedição de Colombo, né, as caravelas têm a Cruz Templária. 1492. 1492, e por aí vai. Pedro Álvares Cabral, enfim. Pedro Álvares Cabral era já da Ordem de Cristo. Sim. Era. Que é influência, né, da Ordem Templária sobre o manto português. E é interessante... Altera para evitar novas perseguições? Não. Sim, sim. Tem esse E é interessante que aí vem a relação também, o estreitamento de laços com a maçonaria. Porque não envolveu só em Portugal, mas também na Escócia, na própria França. Mas a maçonaria até então ainda não existia, ou já? Já existia de uma forma operativa. Como eu disse, desde os anos 400, né? E os templários vieram em 1118, já existia a maçonaria operativa. Né? Que era mais? Era voltada à criação de obras, edifícios e tudo mais, mas havia um pacto de sigilo pelo conhecimento entre esses pedreiros livres. Então lá havia pacto? Lá já havia. É interessante que durante o século XVII já há, isso, nós estamos aí depois dos descobrimentos, enfim, que foram influências templárias, dentre elas as grandes navegações, a maçonaria, ela começa a receber em seu seio, né, filósofos, pensadores de várias linhagens. De antes. A própria maçonaria de antes. Sendo que há vários movimentos internos, reuniões e tudo mais, que até em 1717 migram da chamada maçonaria operativa para a maçonaria especulativa, que é a que nós temos até hoje, que vem voltado ao aperfeiçoamento moral. Traz toda aquela simbologia. E por que usa a palavra especulativo? Porque não era acepção literal, então? Não. Busca o quê? O conhecimento. O conhecimento humano. E, através desse conhecimento, o aperfeiçoamento humano. Ela especula as linhagens de conhecimento. Por essa introdução que teve em 1717, por volta dessa época, né, com a fundação da grande loja
de Londres e Westminster, Tá. que foi um pacto entre os maçons que haviam de vários segmentos à época, E aí nessa e época tomou uma linhagem de aperfeiçoamento moral usando a simbologia. nessa época eles já tinham se fundido com os então membros da Ordem de Cristo, cujo Dos nome foi templários. alterado. Eram Templários, templários enfim. com outro nome. Exato. Então aí eles se fundem. Não necessariamente, Não necessariamente. se fundem, mas trazem eles membros se juntam. e conhecimento. Sim. Eles se juntam. E isso sim. aconteceu em Portugal, ou não? Em 1717 foi em Londres, né, a entendi. fundação do que nós chamamos de maçonaria moderna ou E especulativa. voltando um pouquinho, ainda 1400. Anterior às grandes É. expedições, são de linhagens templárias, dado ao conhecimento que esses cavaleiros tinham Tá, mas herdado. ainda não aí. era a maçonaria, Não, então. não. Eram mais os templários que a essa altura eram da Ordem de Cristo. Exato, Olha, exato, que exato. interessante. Mas há aí uma absorção da maçonaria por não só membros aí oriundos dos templários, mas também filósofos, livres pensadores, revolucionistas sobre as ideias libertárias, enfim, na maçonaria que nós chamamos de maçonaria especulativa. Que se Entendi. deve aí à data oficial em 1717 com a criação da Grande Loja de Londres e Westminster, Entendi. né, que foi evoluindo no decorrer do tempo. Que aí. tinha, inclusive, como membros, aliás, pessoas da coroa inglesa. Até hoje. Até hoje Né? tem, né? Hoje, essa antiga O Rei Charles. oficina, né, É. essa antiga oficina, hoje ela tem a denominação de Grande Loja Unida da Inglaterra. Tá. Né? Ela é tida como loja-mãe protocolar Hum. de todas as demais lojas maçônicas pelo mundo. Né? E, obrigatoriamente, um membro da família real pertence. No caso, é pertencente o Duque de Kent, que é da Nossa. linhagem real, Tá. e ele é o grão-mestre da Tá. Grande Loja Unida da Inglaterra. É um Entendi. cargo vitalício lá, né? E ela é gerida por grãos-mestres distritais, mas o cargo de um membro da realeza como grão-mestre geral, É. hoje é ocupado por Duque de Kent. Entendi. Né? Atualmente, sempre vai ter um membro da Tá. realeza lá. Por ser uma, vamos dizer assim, pela influência que teve na história e o apoio também Tá. da realeza da época, tá? E aí Então, chegamos ao Brasil, Chegamos ao Brasil. que eu passo a palavra aqui para um grande conhecedor, que Sabe tudo e mais inclusive um pouco? é da diretoria de cultura Que legal. da Soma. Que legal. Viu? Esse é um dos cabeças Que ali legal. da cultura nossa, que é o grande professor empresário Como é que chega Norberto. aqui? Vem de que jeito? Vem pelo navio. Ela chega em meados do século XVIII, segunda metade do século XVIII, 1750. Ah, então não foi com 1800. Pedro Álvares Cabral, então. Não. 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 Por que 1750, todo mundo atribui ao Cabral? Coitado do Cabral, poxa vida. quando os filhos das famílias aristocráticas iam estudar na França, Ah, principalmente na Universidade de Montpellier hum, e também em Coimbra, em 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 Portugal. Portugal, e lá muitos desses jovens estudantes foram iniciados na maçonaria. Vêm para o Brasil, retornam para o Brasil, e São os estudantes que trazem. então, na metade do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, eles se formam, eles se encontram não em lojas, mas em agremiações, em academias, onde por fachada, iam se discutir a literatura, os grandes pensadores franceses, mas no fundo tinha um forte viés político. E essas reuniões Desculpa, só um parênteses. realizadas. Parece mais uma conduta de esquerda. Sabe, só sabe, se organizar, Aham. né, de maneira oculta, Aham. enfim, discutir, coisa mais de grêmio estudantil. Então foi só uma Aham. colocação Não, é isso que mesmo. mostra que a maçonaria ela tem multicolorações, né? Ela aceita. Desculpe interromper, professor. Não, e na verdade você está totalmente correto, porque na verdade a maçonaria, por ter como princípio a liberdade, a igualdade e a fraternidade, ninguém Princípios gosta. da Revolução Francesa, meu Deus. Princípio da Revolução, essa tríade não é maçônica, é importante que saibam Aham. disso, mas foi um termo que foi adotado para a maçonaria e vira o princípio da maçonaria, Coisa. um princípio moral.
Então ninguém queria nós não queríamos estar sujeito à coroa portuguesa, nós queríamos a nossa liberdade, porque é um princípio nosso. Entendi. E daí os maçons da época se encontrarem às escondidas. Entendi. Primeiro do Mas ponto... a coroa portuguesa estava exercendo algum tipo de perseguição nessa época, Simonetti? Não. Ainda não, porque não havia maçonaria. Ainda não existe uma maçonaria regular no Brasil. O que vai acontecer na primeira loja é só em 1800, numa loja no Rio de Janeiro. Este é o documento que nós temos nos anais fluminenses sobre, efetivamente, da constituição de uma loja, né? Então, nessa segunda metade do século XVIII e todo o século XIX, a maçonaria se caracteriza com um forte viés político. E aí, então, ela vai... Aí ela vai trabalhar na independência do Brasil, como trabalhou na independência de diversos outros países das Américas, né? Aí nós vamos ter dois grandes opositores, de um lado José Bonifácio, mais da direita, mais querendo que as mudanças fossem graduais, mais demoradas, né? E de outro, o Gonçalves Ledo, que era já um extremista, já era da escola francesa, gostaria a coisa tudo assim para amanhã, né? Então eles tiveram grandes embates, os dois foram grandes políticos. Mas buscando os mesmos objetivos, os mesmos objetivos, exatamente isso. Entendi. Aí no século XIX ainda a maçonaria luta pela liberdade dos escravos, enfim. Ela luta pela liberdade dos escravos. Aí, essa parte é interessante, né? Quando isso acontece? Desde a independência, as ideias abolicionistas já aconteciam no seio da maçonaria. Novamente, o princípio de liberdade sendo colocado à prática, né? Não só ficando no campo da teoria, mas à prática. Então, deve ter sido uma época complicada, porque, afinal de contas, a escravidão durou muito tempo. O Brasil foi o último a abolir. O último a abolir, isso mesmo. Exatamente deve isso. Ter sido muito complicado. Então, essas ideias abolicionistas, as ideias de independência, tiveram forte impacto nas lojas daquela época, onde se discutia, diferentemente de hoje, se discutia política. Olha que coisa interessante, né? Naquela época, isso no Brasil já tinha. Já tinha, exatamente. Entendi. Ali ela toma lado ou isso demora mais? Ela toma lado? Ela adota uma postura aqui ou ali? Sempre na maçonaria nós tivemos o contrapeso. O contrapeso. Inclusive o chão maçônico, as alajotas, os pisos maçônicos são preto e branco. Tem uma parte que é preto e branco, para mostrar as diferenças de opinião. E que nós precisamos respeitar. Que coisa, que apesar isso eu não imaginava. Olha aí uma simbologia, né? Sim. Apesar do piso estar numa composição de preto e branco, o todo é bonito. E eles se entendem, eles se respeitam, né, essa dualidade. Então, nós tivemos também, ao decorrer da história, esses maçons que uns querendo a república, outros querendo mais a monarquia, um querendo a independência, outro querendo ter uma democracia mais vinculada a Portugal. Mas, enfim, aí as coisas foram tomando o seu curso, né? Que coisa. Bem bonito, bem bonito. Tratado de Tordesilhas. Vocês têm mais ou menos uma ideia do que foi? Já estava um conflito, né? Portugal e Espanha sempre se estranharam, né? Ao longo da história. Também teve alguma influência ali ou não dá para cravar? Colim, eu não tenho informação, mas se eu pudesse, assim, opinar, não houve a participação da maçonaria. Porque a maçonaria, ela luta pela liberdade do povo, e não para você ficar repartindo terras que são de outrem, né? Então, eu acredito que não houve a participação da maçonaria, mas não sei se você tem alguma informação. O que é importante mencionar é que a maçonaria, ela nunca fez nada na história da humanidade. E até assusta, né? Mas como não? Revolução, estou na Revolução Francesa, né? E tudo mais. Ela nunca fez nada. Quem faz são os maçons. E até hoje continuam fazendo. Entende? Então, particularmente, pode ser que tenha tido aí influências de maçons, seja via Portugal, via Espanha e tudo mais.
mas não avocou-se para o nome maciço da maçonaria. Tá, Essa negociação, essa separação, até pela linhagem de reflexão do Norberto. tá. Né? Mas a maçonaria em si, ela visa dar o quê? Dar alimento para que o maçom faça uma revolução possível para a melhoria da humanidade. Então, Entendi. na história, quem faz aí as grandes revoluções para o bem são os maçons, né? Como hoje se continua. Né? Acaba se avocando o nome da maçonaria, mas são os maçons, ó, a grande chama que faz a coisa acontecer. Você tentou separar uma coisa da outra, maçons da maçonaria. Foi isso que eu entendi? Não separar o nome da instituição como somente ela. Né? Você pega, por exemplo... Ou seja, foram as pessoas. Exato. Pega, por exemplo, Gonçalves Ledo, né? O Zé Bonifácio. o Zé Bonifácio. Ambos eram maçons, mas de linhagens diferentes. E ambos tiveram... E queriam o mesmo objetivo. Queriam o mesmo objetivo. Né? O Entendi. bem do Brasil, mas Entendi. cada um sobre o seu viés. Entendi. Então não foi a maçonaria. Os maçons fizeram Participaram. a coisa acontecer. Entendi. Entende? E Nesse hoje? viés. Como é que está hoje? Né? Porque assim, está tudo evoluindo. Tecnologia, inteligência artificial, as teorias conspiratórias elas acabam ganhando ainda muito mais musculatura, né, nesse ambiente digital. Como é que a maçonaria está hoje diante de tudo isso que está acontecendo? E já emendo uma penúltima pergunta. E o futuro? Eu acho, Colin, que a maçonaria hoje não tem mais aquela identidade do século XVIII e XIX, que era uma instituição politizada, onde se discutia política. Hoje, nas lojas, nós, como eu já disse, nós não discutimos política, mas discutimos muitas vezes a situação do país, a situação da nossa cidade, né? Mas não há uma discussão partidária em loja. E como futuro, eu imagino uma maçonaria bastante influente, olha que interessante, mas não partidária. Nós não vamos mudar a política do Brasil, mas se nós tivermos irmãos infiltrados em órgãos importantes, públicos... Pelo que você estava dizendo, professor, dá para dizer que a maçonaria, tendo membros, não vou dizer infiltrados, que eu acho uma palavra feia. Posicionados ou presentes em órgãos importantes, a maçonaria pode funcionar ou tem a pretensão de funcionar como um contrapeso, por exemplo, ou contra uma barreira, ou como uma barreira contra a corrupção, que é endêmica no Brasil? É assim exatamente a nossa torcida, o nosso trabalho para que isso aconteça. Que pessoas moralizadas, pessoas do bem, estejam presentes nesses órgãos e que possam... Órgãos de controle. Um órgão de controle, que possam bloquear o mal, os atos ilícitos. É exatamente esta a proposta. E nós, que estamos ali nesta irmandade, ajudar o irmão, nós nos tratamos entre nós como irmãos, conforme há necessidade. Então, hoje em dia, há diversos movimentos maçônicos. Por exemplo, recentemente, em Presidente Prudente, os vereadores queriam subir lá ou aumentar o salário deles. A maçonaria esteve presente com 180 irmãos lá, paramentados lá de terno, preto e coisa e tal. Se posicionou contrário. Se posicionou contrário, fez uma argumentação e reverteu a situação. É um propósito. Era um propósito, exato, que está ganhando corpo. Uma ação que poderia ser feita, teria sido feita por qualquer cidadão, né? Mas a gente precisa se posicionar. Isso é bem verdade. Entendi. Então, esta é a maçonaria que, pelo menos eu, depois o irmão Fernando poderia compartilhar isso também com a gente, essa maçonaria que a gente vislumbra que nós estamos construindo. Não uma maçonaria partidária, mas com os irmãos presentes, irmãos do bem. Tão antiga e ainda em busca de um propósito ou de uma... Acho que isso vai ser... Que não termina nunca, né? Há de eterno, porque o mundo vai mudando e as instituições também têm que se moldando à nova época, né? Ainda que com a tradição se misturando à modernidade. Claro, existe isso. Claro. É conciliável? É conciliável. É conciliável. Porque os ideais maçônicos são divinos. Tá.
E esses não morrem. Quando um ideal ele é divino, ele é sagrado, eles são eternos. Tá, porque são e aí? imutáveis. Tá. Ah, então são ideais imutáveis. A maçonaria se pauta por esses Liberdade, ideais, igualdade e que fraternidade. são os ideais da Revolução Francesa. Daqui 1 ano, 2 anos, isso vai deixar de ser, vai ser um valor moral? Entendi. Isso deve prevalecer como? Buscar a verdade. Em algum momento isso vai ser uma mentira? Buscar os fatos, como esse modesto contador Olha que de história bacana, vive né? tentando fazer. Olha que bacana. É, olha que interessante. Então, esse manancial de moralidade na maçonaria, isso é eterno. Né? Entendi. A forma nossa de atuar pode mudar, mas Os valores não. são sempre o norte. Quer acrescentar alguma coisa, Fernando? Sim. Colim, nessa questão de instituições, né, eu vou utilizar aqui uma reflexão do saudoso Zé Rodrigues. Imagine, por exemplo, um balde com água suja. Você começa a jogar água limpa ali. Vai chegar um momento em que a água do balde vai estar limpa. Então, fazendo essa analogia, né, introduzindo maçons, ilibados, enfim, de nobre postura rigorosa, moral, em diversos segmentos, o intuito é esse. Entendi. O intuito é esse. Entendi. É transformar a água que está ali suja de determinado balde em água limpa. É lógico que não é de imediato, Sim. é um ciclo. Mas temos que minar Entendi. com água limpa. Entendi. Ponto. Olha, interessante. Muito interessante. Gostaria então de finalizar. Você me disse que eu ainda não havia perguntado o que é maçonaria. Então, está feito o que é maçonaria. Quero que os dois discorram. E também quero que os dois discorram dos sinais. Vocês se cumprimentam mesmo de maneira diferente? Um sabe que é maçom no cumprimento? Tem um negócio com o olho? Como é que funciona isso? Fiquem à vontade, senhores. Em resumo, eu poderia resumir que maçonaria é uma instituição de aprimoramento moral, velada por alegorias, ilustrada por símbolos, cujo objetivo principal é tornar feliz a humanidade. E por assim ser, toques, sinais e palavras são protocolos de reconhecimento entre os maçons, protegidos desde os tempos mais remotos. Então tem lá, utilizava-se isso lá atrás e continua utilizando. Sim. Se cumprimenta de maneira diferente. Sim, para que não... Mas é segredo, não? Isso é mantido sob sigilo, por quê? Para que pessoas mal intencionadas não utilizem dessas formas para interesses espúrios. Entendi. Né? Então, somente essa é a finalidade dessa proteção. Esse danado, esse Marquinhos Gisele, nunca me cumprimentou desse jeito. Eu acho que ele falou, não vou revelar para esse profano. Se eu revelar para esse profano, ele acaba com a ordem. Mas para você ver, né? Hoje em dia, é só para nós efetivamente termos a certeza que nós estamos conversando com o irmão também maçom. Mas nos primórdios era para fugir da Inquisição. Olha isso. Olha que relação. Era para fugir das perseguições da Inquisição. Para fazer isso daí. Que coisa. E na base do aperto de mão ali. Que coisa. Então, e o irmão Fernando comentou sobre as guildas, né, que era essa classe operária, e também eles precisavam de ter este conhecimento. Os aquedutos lá da Itália, Coliseu Romano, esses palácios todos, essas fontes, eram obras que levavam 90, 100 anos para serem concluídas. 4 gerações de uma mesma família trabalhando ali. Então, para proteger este conhecimento, que não era só de um pedreiro, só do construtor, mas também tinha um aspecto sacro, religioso, né? Todo um trabalho. Também essa proteção de conhecimento como ativo principal deles, né? Eles se identificavam também por sinais, por toques, para fazer assim, efetivamente, você vem vindo de Londres, eu sou de Roma, mas você vem de Londres. Você está falando que você também é um maçom, um pedreiro livre. Será que você é mesmo? Né? Será que eu não vou passar o meu conhecimento para você? Você precisa saber. E principalmente... Então, tem alguns sinais esses são secretos. Vamos dizer assim? Não. Sigilosos. Sigilosos. Então, tá. Então, para finalizar definitivamente, antes das considerações finais, ou qualquer pessoa,
só poderia ser maçom com base num convite e depois de uma análise criteriosa na ficha corrida. É o DVC, né, truta? Tem que dar uma analisada na capivara. Basicamente é isso, desculpa a brincadeira, mas basicamente é isso? Faz parte antes da pessoa ser iniciada, do candidato, né, ser iniciado na maçonaria, ele realmente passa por um rigoroso processo de escolha ali, viu? Entendi. Senhores, considerações finais, fiquem à vontade. Gratidão por nós ter tido essa oportunidade de poder refletir um pouco aí sobre... Foi uma reflexão também, né? Sobre a história. Sim. A história da humanidade. Sim. Né? E, ao menos, amenizar os estigmas que essa abençoada Era muito mais instituição propaganda sofre. do que qualquer outra coisa. Exato, Colim. Propaganda negativa para manchar. Exato. É isso. Então, a gente tem muito isso hoje. Consideração e gratidão por essa oportunidade que você nos proporcionou de tirar essa estigma que às vezes tem aí pessoas que, por não conhecer, agora saberem como se pauta, como se direciona, né? E poder esclarecer mais aí sobre a atuação maçônica perante a humanidade, não só na história. Para a gente entender o presente, nós temos que conhecer a história, entendendo o presente e projetar o futuro. Você me falou que ele ia dizer isso. Você me falou, o Marco Gesiel me alertou. Falou, ele vai dizer isso. Por gentileza, diga de novo. Para que você possa entender o presente, você tem que conhecer a história. Conhecendo a história, você entende o presente e pode projetar o futuro. E aí? Então, vou fechar com essa frase. Espera aí. Finalize, por gentileza, professor. Colim, eu também gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Quem tem que agradecer somos nós. Viu? E que foi muito esclarecedor. E só dizer para as pessoas que estão nos assistindo, né, os telespectadores que estão nos assistindo, aos ouvintes, que na maçonaria, um pré-requisito para ser maçom é acreditar num ente supremo. Você pode chamar de Deus, você pode chamar o que quiser. Na maçonaria, hoje, o campo do trabalho de benemerência, o quanto nós ajudamos as entidades assistenciais, o quanto nós recebemos de cartas pedindo ajuda. Então, aonde pode, numa instituição que também se dedica a formar homens de bem, se esforça para fazer isso, aonde pode ter uma a maçonaria se ajuda, isso também não é mito, não. Vocês se ajudam, isso existe, isso é fato concreto. Nos ajudamos, porque nós nos temos como irmãos, né? Nós nos ajudamos, mas não é uma ajuda a qualquer custo. Então, por exemplo, eu vou contratar um profissional. Eu tenho um profissional maçom e um profissional que não é maçom. Mas se aquele que não é maçom, por algum motivo, leva vantagem em relação a este, seja de conhecimento, seja de preço, seja qual for a entrega, nós não vamos ficar efetivamente fiel a esse irmão maçom. Havendo igualdade de oferecimento. Aí pense pelo maçom. Aí realmente ajudamos a família maçônica. Né? Senhores, então vou finalizar com essa frase, né? O entendimento do passado, ou o conhecimento sobre o passado, faz com que se entenda o presente e já pensando em projetar o futuro. Essa frase é sensacional. Sim. Senhores, obrigado. Acima de tudo, obrigado pela aula que vocês deram aqui. Nossa audiência certamente vai ter essa mesma noção que tivemos aqui. E, na realidade, fomos nós que ganhamos. A gente sai, né, desse videocast, ou desse podcast, dessa gravação, desse episódio, um pouco melhor, até pelo fato, né, do conhecimento, e eu sou um apaixonado por história. Turma, até a semana que vem, a gente se vê, claro, com mais um episódio do E aí Colim, sempre com essa modesta pretensão. Tem uma interrogação no nome. E se você me perguntar, e aí Colim, eu te prometo, a gente, não sou só eu, a gente vai tentar, na medida do possível e do impossível, pavimentar um caminho para trazer a resposta que você procura. Tchau, pessoal! Até sempre!